A Rádio Campanário esteve no passado dia 30 de março à conversa com o geógrafo, investigador e professor José Bastos Araújo, acerca do seu percurso pessoal e profissional e sobre a importância do tão prestigiado Prémio Pessoa de 2018. É conhecido por ser um dos líderes mundiais e nacionais no estudo dos efeitos das mudanças climáticas na biodiversidade. Bom dia, professor Miguel Araújo. Muito obrigada, em primeiro lugar, por nos receber nesta sua encantadora casa, para nos falar de quem? Para nos falar, acima de tudo, do homem, do Miguel Araújo. E nasceu em Bruxelas, em 69, veio com cerca de 5 anos para Portugal, e eu creio ser nessa idade, dar-me ou não a razão, que nós começamos a querer ser qualquer coisa. Por norma, aos miúdos, nessa altura, querem ser polícias, querem ser bombeiros, porque os fascina, portanto, estas profissões. Na altura, recorda-se o que é que já queria ser, professor? Não, quando era mais pequenino, eu lembro de querer ser também explorador de grutas. Era a expressão que eu dava. Mas mais tarde, cerca com 11 anos, formou-se na minha cabeça a ideia que queria ser zoogeógrafo, que é a ciência que estuda a distribuição dos animais. Mais tarde falamos... 11 anos. Portanto, e aí começou a caminhada? Sim, eu penso que uma pessoa começa a caminhada desde que nasce, não é? Isto é todo um processo. Caminhada dentro da área. Caminhada, exato. Não, mas neste caso eu penso que foi um processo longo. Eu dava muitos passeios no campo, quando era pequeno, com o meu pai. Depois eu tinha conversas com o meu avô. Ele era várias coisas, mas caçava em África, em Moçambique, e também tirava fotografias. Chegou a receber prémios de fotografia de natureza, de fauna, na Gorongosa, que é um parque natural que existe em Moçambique. Portanto, ele contava muitas histórias de aventuras. Obviamente, uma criança não é um adulto, não é? Portanto, começou-se a gerar um interesse pela natureza, pela fauna, pela flora, com estas pequenas influências. E daí começou também uma grande preocupação nestas alterações climáticas. Bem, isso já foi mais tarde. Isso já foi mais tarde. Eu, quando estava a terminar o doutoramento, portanto, eu até o doutoramento, estamos a falar de ano 2000, eu trabalhava muito na área da conservação pura e dura, portanto, definição de áreas importantes para a conservação, onde é que nós devemos de estabelecer um parque natural. Obviamente, para muitos ambientalistas, não é? Nós gostaríamos que todo o território fosse conservado, não é? Mas isso não é possível. Existem outras atividades económicas, existem cidades, existem florestas, agricultura, etc. Portanto, a conservação tem que se fazer em harmonia, em articulação com outros usos do território. E a minha área de trabalho era justamente procurar otimizar isso, procurar encontrar as áreas que eram importantes para fazer conservação, sem entrar em conflito com outras áreas. Quando eu terminei o doutoramento, portanto, no ano 2000, a questão das alterações climáticas já estava bastante na ordem do dia, muito menos do que está agora, mas a questão que se me colocou foi, estas áreas que nós identificamos para a conservação podem, daqui a uns anos, não ser aqui, mudar de localidade, porque se o clima muda e a distribuição das plantas e dos animais muda em consonância com o clima, os valores naturais que justificam a preservação deste espaço podem se deslocar para outro sítio, não é? E, portanto, iniciei todo um trabalho que procura, de certo modo, prever as alterações na distribuição da vida, não é? Da fauna, flora, e de que maneira é que isso influencia depois as políticas públicas em conservação. Portanto, nós, enquanto espécie humana, mas todas elas, qualquer uma das espécies animais, há uma tendência a agruparem-se. Nós temos esta matriz. Sim, a verdade é que uma das grandes perguntas que os biogeógrafos fazem desde os tempos remotos, desde que começou a biogeografia, e a biogeografia começou quando nós começámos a viajar. Quando nós começámos a viajar, portanto, os descobrimentos, quando nós começámos a sair da Europa e a ir para outras paragens muito diferentes, uma das grandes observações, uma das grandes estupefacções até dos descobridores era que os ambientes eram muito diferentes. As pessoas tinham saído aqui de Portugal, tinham saído de Espanha, tinham saído da Holanda, do Reino Unido, e de repente paravam-se com ambientes completamente diferentes,
com faunas muito diferentes, com floras muito diferentes. Isso fez com que os cientistas que iam nos barcos, não é? Porque os barcos geralmente levavam um cientista a bordo, pelo menos, que eram geralmente ecléticos, portanto, estudavam, eram geógrafos, eram biólogos, eram etnógrafos, antropólogos, portanto, eram isso tudo, não é? Mas uma das grandes estupefacções, portanto, foi essa. Eles começaram a documentar as diferentes formas de vida e, digamos, o primeiro biogeógrafo foi o Humboldt, que era um alemão, que quando saiu numa expedição patrocinada pela Alemanha, já um bocadinho mais tarde, ele foi com o objetivo de medir tudo. Ele queria medir tudo. E foi munido de vários instrumentos, como os bons alemães, não é? Porque queria quantificar tudo e medir tudo. E foi ele que, pela primeira vez, descobriu, ou formalizou esta ideia de que as espécies diferentes têm tolerâncias diferentes ao clima. Há umas que são mais adaptadas a climas quentes, outras mais frias, e, portanto, tendo informação sobre esses graus de tolerância das espécies ao clima, nós poderíamos tentar perceber porque é que elas se distribuíam da maneira como se distribuíram. Mais tarde, o Wallace, que é outro grande biogeógrafo, agora alemão, digamos que é muitas vezes conhecido como o pai da biogeografia, mas se ele é o pai da biogeografia, o Humboldt é o avô. Portanto, o Wallace, que viajou muito, ele era uma pessoa pobre, era uma pessoa com poucos recursos, ao contrário do Darwin, eles eram contemporâneos. Ele tinha que viajar muito porque viajava e apanhava espécies, apanhava espécies de animais e plantas, classificava-os e enviava-os para os museus. E, portanto, ganhava dinheiro assim. Mas ele foi a primeira pessoa que, de certo modo, começou a ordenar um bocadinho esta cacofonia de espécies e distribuições de espécies diferentes e criou as chamadas regiões biogeográficas. Portanto, a Austrália tem um tipo de fauna muito diferente do que tem outras regiões, depois tens a região afrotropical, a região do Paleártico, onde aqui inclui a Europa e a Rússia e parte da China. Portanto, ele de certo modo classificou o mundo em regiões tendo em conta a composição das espécies e aí introduziu, além da questão do clima, a questão da evolução. Portanto, a razão pelos quais os cangurus estão na Austrália e não estão, por exemplo, aqui no Alentejo, não tem a ver com clima, tem a ver com a origem dos cangurus. Eles originaram-se na Austrália e nunca conseguiram sair de lá, porque por muito grandes que sejam os seus saltos, eles não conseguem saltar e entre ilhas. Portanto, a questão da dispersão, da mobilidade e da capacidade de se mover é, depois do clima, o grande constrangimento à distribuição das espécies, algo que se está a alterar agora, porque nós humanos e com o comércio internacional, nós transportamos muitas espécies. Portanto, criamos espécies invasoras que colonizam outros territórios e que têm impactos. Na Austrália é conhecido que a introdução do coelho, por exemplo, criou muitos problemas. A introdução também dos gatos domésticos tem um impacto brutal na Austrália. Mas eu estive na Austrália e vi a nossa oliveira, com um comportamento invasor. Nós aqui também já vai sendo, pelo menos, desde que as culturas, portanto, intensivas começaram, elas acabam por ser também um pouco... Mas não é invasor no sentido biológico, porque aqui é uma invasão no sentido da paisagem. Há muitas oliveiras, mas elas são plantadas e não saem do sítio onde estão. Não é? Portanto, não há uma colonização das oliveiras fora do controle. Na Austrália, eu vi rios a serem colonizados pelas oliveiras, como cá as acácias invadem também o território, não é? Portanto, quando nós tiramos essas espécies do seu ambiente natural, onde elas evoluíram, e elas são muitas vezes limitadas na sua distribuição, não só pelo clima e não só pela dispersão, mas pelo terceiro fator, que são as interações biológicas com outros organismos. Ora, na Austrália, a oliveira ainda não tem organismos que limitem o seu crescimento. Que cá tem, e nós muitas vezes nem sabemos quais são. Mas o que é certo é que com climas idênticos, solos idênticos, elas cá não se espalham de uma maneira fora de controle, de uma maneira invasora, e na Austrália fazem igualmente com a acácia. Em relação à espécie humana, o que é que está a mudar? Qual é a nossa forma de nos podermos adaptar a estas alterações climáticas? Nós somos uma espécie muito adaptável. Nós, originalmente, aparecemos em África, não é? Há cerca de 200 mil anos.
E saímos da África, e a primeira grande invasão biológica foi a dos humanos fora da África, não é? O chamado Out of Africa, e que gerou, aliás, um processo de extinção, não há 200 mil anos, mas há cerca de 40 mil anos, um processo de extinção em massa da chamada megafauna, portanto, dos grandes animais, tanto aves como mamíferos, que para ir mais longe, aqui na América Latina, estima-se que sempre cerca de 85% da megafauna desapareceu nessa altura. Portanto, houve, de facto, uma extinção em massa em todos os continentes, tirando em África, de animais de porte grande. E esta exceção da África é interessante, porque o único continente que não foi afetado com essa extinção em massa de grandes animais foi o continente onde os homens já existiam e tinham nascido, tinham coevoluído. O Homo sapiens não era uma espécie invasora em África. Foi uma espécie invasora na Europa, foi uma espécie invasora na China, na Austrália e na América do Norte e do Sul, causando grandes impactos. Mais tarde, tivemos mais 2 processos de extinção importantes. Um tem a ver com o Neolítico, portanto, a expansão da agricultura e a transformação dos ambientes naturais. Isso causou impactos grandes, mas possivelmente uma que teve um grande impacto e que foi, de certo modo, silenciosa, foi a extinção nas ilhas oceânicas em virtude dos descobrimentos. É uma coisa que não se fala aqui nos livros de história, não é? Mas quando os portugueses, os espanhóis... Já falamos em livros. E os holandeses iam para a Índia, depois para as Américas, e paravam em ilhas, muitas vezes paravam lá nas ilhas, não é? Alimentavam-se, procuravam comida. Havia ratos que saíam dos barcos, ratazanas, que colonizavam as ilhas, que tinham impactos dramáticos numa fauna que não estava preparada para a predação pelos ratos, pelas ratazanas. E, por outro lado, nós deixávamos, por exemplo, cabras. Deixávamos cabras lá para que, quando se voltasse, houvesse carne para comer. Acontece que as cabras são extremamente destrutivas e estes ambientes não estavam preparados, neste caso era a bivoria, não é? Para a bivoria das cabras. Portanto, houve muitas extinções também de plantas associadas a pastoreio excessivo de cabras que não tinham predadores, não é? Soutor, desculpe, tinha feito a pergunta das alterações climáticas. E eu não cheguei lá porque achei que era importante fazer um bocadinho esta introdução, porque o chamado antropoceno, não é? Portanto, a era geológica que é dominada pelo impacto humano, fala-se muito agora dela, mas começou na realidade, no mínimo com os descobrimentos, possivelmente antes, não é? Agora, obviamente, estamos numa fase diferente, onde já o nosso impacto não é apenas local, é um impacto global. Nós já afetamos a circulação da atmosfera, afetamos os oceanos, portanto, estamos a alterar o clima global, portanto, já é uma escala completamente diferente do que foi antes, não é? E como é que se pode inverter esta situação? E também aqui a grande questão, até que ponto, portanto, o tecido empresarial, que por norma é comandado por economistas, tem responsabilidades nesta situação? A ver, as alterações climáticas têm a ver com a transferência de carbono que existe no subsolo e que foi acumulado durante milhões de anos, não é? O petróleo, não é? Portanto, o gás natural. Isso tem a ver com carbono que foi retido no solo pela biosfera, portanto, pelas plantas, e que nós estamos agora a usá-lo para produzir energia e a libertá-lo para a atmosfera. Portanto, há uma transferência de carbono, não é? do solo para a atmosfera. Isso começou, isso começou de forma muito ampla com a Revolução Industrial. E, portanto, tem a ver com o próprio crescimento económico, não é? Eu não sei se era possível nós termos tido o desenvolvimento económico que tivemos sem essa transferência de carbono. Era isso que lhe queria perguntar, se achava que um país, ou se acha que um país pode ser rentável, portanto, utilizando... Eu penso que pode no futuro. O que acontece é que nós, no século XIX, não tínhamos a tecnologia que temos hoje, não é? Portanto, naquela altura, ele foi, no fundo, uma energia barata, disponível, extremamente fácil de utilizar, que nos permitiu viver acima das nossas possibilidades, não é? Estamos a ver de um crédito de carbono que estava enterrado no subsolo e que foi enterrado durante milhões de anos. Quando sair, desaparece. Portanto, é uma energia que é não renovável. Portanto, estamos a viver desse crédito e esse crédito permitiu-nos ter um desenvolvimento económico e social ímpar na história da humanidade. Portanto, é bom perceber os dois lados, as duas caras da moeda. Portanto, este desenvolvimento que nós temos não teria sido possível sem um consumo de energia
muito acima daquilo que nós éramos capazes de explorar da maneira tradicional, que era basicamente o fuel, portanto, a biomassa, portanto, a lenha. Portanto, isso era a energia que nós tínhamos disponível até há 100 e poucos anos, não é? As pessoas usavam o que queimavam de matéria viva. A partir do momento que podemos usar o petróleo, tivemos uma capacidade de crescer extraordinária. Agora estamos a chegar a uma altura onde ainda há petróleo. Temos que inverter e qual é que será a solução? Portanto, eu costumo dizer que a idade do petróleo, assim, da mesma forma como a idade da pedra não terminou com as pedras, a idade do petróleo não vai terminar com o petróleo. Nós vamos fazer uma transição energética muito antes de que acabe o petróleo. E não porque o petróleo esteja a acabar, até porque existem novas técnicas, o fracking, etc., que permitem explorar, extrair petróleo de menos qualidade e que é mais difícil de extrair, mas porque começam a aparecer, porque os impactos no clima são extraordinários. Nós não nos podemos permitir continuar a consumir petróleo enterrado no subsolo com o ritmo com que fizemos nos últimos 100 anos. Portanto, e esta inversão nesta marcha que o planeta grita a olhos vistos, portanto, o facto de se considerar que está a ser agredido, este método e aquele que me acaba de relatar, ele serve a nível global ou é estudado, portanto, pontualmente nas várias regiões ou nos vários continentes? Portanto, os métodos a utilizar para inverter esta situação são diferentes? Não, quer dizer, eu penso que quando se fala de alterações climáticas e o que temos que fazer, há duas abordagens. Uma é a chamada mitigação das alterações climáticas, é reduzir a quantidade de alteração climática que vai haver, não é? E isso, basicamente, isso implica uma medida, que é reduzir a quantidade de emissões de gases com efeito de estufa, nomeadamente o CO2. Pronto, isso é uma coisa. E como é que isso se consegue? Pois descarbonizando a economia. Isso é igual na China como é igual aqui. Sim. Portanto, e a tecnologia para o fazer será a mesma também. Portanto, quer dizer, obviamente há várias opções no mercado e estão-se a desenvolver a uma velocidade vertiginosa. Eu penso que neste momento já temos, aliás, a tecnologia, por exemplo, para alterar os modos de mobilidade. Nós hoje em dia ainda usamos carros a gasolina e a gasóleo, mas a tecnologia já existe para que isso não aconteça. O que falta é haver uma transformação social e uma transformação económica e política para que isso seja possível. Até a parte que, digamos, empresarial e de inovação está feita. Obviamente não parou. Todos os anos vai haver melhorias, ganhos de eficiência, novas formas de aproveitar a energia renovável que ainda hoje não está implementada. Mas, portanto, temos este lado da mitigação que implica descarbonizar a economia, usar menos combustíveis fósseis e libertar menos CO2 para a atmosfera, e depois temos a parte de adaptação, que no princípio me perguntou como é que nós nos podemos adaptar. Isso depende de cada sítio. Por exemplo, nós aqui no Alentejo, os dois grandes problemas que se avizinham é um incremento da aridez, não é? Portanto, há um aumento de temperatura média. Eu penso que com a temperatura média nós podemos viver muito bem. O problema não é o aumento de temperatura média aqui nesta região, é o aumento da frequência, a intensidade e duração das ondas de calor, que está previsto, e acontecendo vai impor desafios muito grandes às comunidades que vivem cá. Só para vos dar um exemplo assim palpável, o ano passado eu estive aqui no verão e tivemos 4 ou 5 dias com temperaturas durante o dia a rondar os 45 graus, não é? Muito calor, à sombra. E o problema nem era tanto o pico durante o dia, porque as pessoas põem-se em casa, etc., mas é à noite, quando no final desta onda de calor, destes 5 dias, à noite as temperaturas já não desciam e estávamos à volta dos 30 graus à noite. E não desciam em parte porque os edifícios vão aquecendo, vão acumulando calor, libertam-nos, mas já, entretanto, há muito calor, há uma bolha de calor por aqui e de facto, 30 graus à noite é insuportável, é quase pior do que 45 durante o dia. Ora, isto foi uma onda de calor de 5 dias. Os modelos prevêem que para o final do século, nós não estaremos cá, mas os nossos netos estarão, no final do século,
essas ondas de calor podem chegar a ter 5 semanas. Não é? 5 semanas de uma onda de calor, não é? Em volta de 45 graus. É para além do limite que é muito adaptável e Sim. aí consegue-se também adaptar, na sua opinião? A grande arma de mobilidade, não do ser humano, mas dos seres vivos, historicamente, no sentido biogeográfico do termo, é a dispersão, é a mobilidade. Um certo sítio deixa de ser habitável e as pessoas deslocam-se, os animais deslocam-se para outro sítio. Ora, acontece que nós não somos um lobo, não é? Os lobos deslocam-se e tudo bem. Se vivem numa zona baixa e têm que subir para uma zona alta, tudo bem, nós temos infraestruturas. Suponha que com a subida do nível médio das águas do mar, Nova Iorque fica debaixo d'água. Tudo bem, as pessoas que estão em Nova Iorque podem ir para outro sítio, mas o custo económico, social, político, histórico, em termos de humanidade, a perda de que representa que Nova Iorque fique debaixo d'água, quem diz Nova Iorque diz Londres, diz Paris e diz parte de Lisboa, não é? Portanto, são áreas que são muito perto do mar e, portanto, que serão expostas no futuro. Não é o fim da humanidade, não é o fim da história, mas é o fim de um capítulo. É o fim de um capítulo. E que dá, de certo modo, as pessoas têm pena que isso aconteça. Agora, a humanidade, quer dizer, nós tivemos, por exemplo, há 21 mil anos, ninguém se recorda, não é? Mas há 21 mil anos estávamos no pico glaciar da Europa. Portanto, havia neves eternas até ao sul de França. Portanto, havia neve constantemente. Havia muito poucas comunidades humanas a norte dos Pirineus. Tudo aquilo que me está a dizer em relação, por exemplo, a esta região do Alentejo, já é fruto deste seu trabalho? Sim, nós a pedido da Comissão de Coordenação da Região Alentejo, elaborámos um projeto para submissão ao programa POSSEUR, um dos programas dos Fundos Estruturais Europeus para Portugal e que também afeta que o Alentejo também pode concorrer. E concorreram, ganharam, já foi-nos então adjudicada uma primeira parte, começámos os trabalhos, agora estamos à espera que seja lançado a concurso o grosso do trabalho que há por vir. Mas sim, no fundo o que nós vamos fazer, o que será feito no contexto da Estratégia Regional de Adaptação às Alterações Climáticas é justamente pensar em como adaptar-nos no contexto dos cenários que existem, não é? Mas como, e não só ao nível de saúde pública, portanto, que é uma área que a mim me preocupa bastante, nomeadamente a questão das ondas de calor, porque eu vivi em França, eu estava em França em 2003, quando houve uma onda de calor brutal. Houve uma onda de calor brutal e morreram cerca de 6 mil pessoas diretamente associadas a essa onda de calor. Eu não morri, mas tive... Felizmente para a humanidade. Não, mas tive... Quer dizer, eu orientava um estudante de doutoramento, brilhante, aliás, uma pessoa brilhante, e um dia chegámos ao gabinete, que era o meu, eu partilhava o gabinete com ele, e o Wilfried estava no chão desmaiado, pelo calor. Tinha desmaiado. Estamos a falar de um rapaz de 20 e poucos anos, não é? As pessoas de idade... Sinal que essa adaptabilidade é limitada. O clima no sul de França é diferente. As temperaturas não excederam os 30 e poucos graus, 32 graus. Mas a umidade era tal que, no fundo, isto era uma temperatura insuportável. Que existe uma interação entre umidade e temperatura. 45 graus, quando é seco. Tolera-se mal. São os nossos 45 graus no Alentejo, são sempre sim, muito secos. 45 graus no seco será o equivalente a 35 graus úmidos. Portanto, 35 graus com umidade é verdadeiramente... Em termos de saúde, em termos de impacto. E a umidade faz com que também seja... O calor não se está bem à sombra. As pessoas podem estar em casa e não se está bem, porque aquilo transporta, aquilo tem um efeito e nós estamos mal, quer dizer, a suar e todo o dia. São os climas chamados os climas tropicais. Exatamente. Mas que geralmente andam por volta dos 30 graus. Também no dia, precisamente, já agora em março, creio que no dia 21, no Dia Mundial da Floresta, também houve um outro pedido, neste caso a nível nacional e emanado pelo Conselho de Ministros. Sim. Para fazer parte, para trabalhar com a nomeação para um órgão consultivo. E o que é que vai fazer? E não era isso que eu lhe queria perguntar, não era o que é que vai fazer. O que eu lhe queria perguntar era isto. É detentor dos
prémios mais prestigiados à escala global, tem artigos, não sei quantos, mas muitos certamente, publicados, cerca de 200, pois, nas mais prestigiadas revistas de ciência espalhados pelo mundo. O que eu queria perguntar, esteve, e já como referiu, já trabalhou em diversos países, o que eu lhe queria perguntar era se trabalhar para o seu país, não que o viu nascer, mas que lhe deu o berço, por assim dizer, é diferente. O que é que lhe sabe? Eu já vivi mais tempo fora de Portugal do que em Portugal, mas cresci aqui. Portanto, aquela fase da vida que de facto marca muito, onde se fazem os amigos e se aprende a falar e escrever, etc. Né? Portanto, e a família, etc., das raízes. Eu penso sim, eu tenho, apesar de ter vivido fora há muito tempo e me sentir muito bem lá fora, em alguns países, eu costumo dizer que sou primordialmente europeu e do ocidente da Europa. Portanto, eu sinto bem no Reino Unido, em França, na Bélgica, na Espanha, na Dinamarca, que são tudo países onde vivi. E em todos eles eu tenho uma coisinha que eu gosto e que só há lá e que não há em parte nenhuma. E Portugal é um deles, não é? Mas tem um chamamento especial. Sim, tem, claro que sim. E faz todo o sentido. Aliás, a minha formação foi escola pública portuguesa, eu fui apoiado pelo Estado português, a minha formação universitária académica, eu tive bolsas também da FCT, portanto, eu tenho até uma dívida para com o país, uma dívida económica. Está saudade. Não, é uma dívida que não é económica porque não se põe nesses termos, mas é uma dívida de reconhecimento, porque a verdade é que houve um investimento nacional, também europeu, porque parte das verbas que foram usadas, nomeadamente a financiar as bolsas da FCT, são bolsas que têm uma componente de financiamento europeu. Mas eu tenho uma dívida de gratidão, acho que como todos os portugueses que vivem em Portugal e que, enfim, mal ou bem, com todos os problemas que o país tem, essas coisas que todos conhecemos, nós beneficiamos do que o país tem para oferecer. E pronto, eu acho que... Essa sua consciência e sensibilidade acha que falta em muitos portugueses. Portanto, as pessoas acabam, de alguma forma, por não ser gratas, no fundo, como refere bem, enfim, aquilo que o país, no fundo, também tem feito por cada um de nós. Não é nada o meu estilo andar a apontar o dedo às pessoas. Eu acho que cada pessoa tem a sua a sua experiência. De dedo, claro, é uma questão de opinião. Também parte da minha perspectiva, assim, um bocadinho quase que filosófica em relação a estas coisas, tem a ver com o facto de ter entrado e saído do país muitas vezes, não é? Portanto, eu tenho facilidade em ver a situação desde fora e de dentro também. E há alguma diferença? Há diferenças? Em relação? Relativamente àquilo que lhe estou a perguntar, se as pessoas se sentem gratas para com o seu país, para com a sua pátria. Sim, eu penso que quem nunca saiu, se calhar... Quem nunca saiu sofreu também alguns dos aspectos mais negativos que se viveram aqui, não é? E portanto, ficaram, se calhar, mais marcados negativamente por alguns episódios e têm alguma dificuldade em sair, em ver a realidade para além do ângulo dessa marca, não é? Mas é natural. Portanto, eu vejo muitos investigadores, e falando de investigadores, não é? Eu quando vi que Portugal, basicamente, não dava opções aos investigadores, não dava segurança, não dava carreira, não dava perspectivas de futuro, porque haviam aquelas bolsas que eram renovadas de 3 em 3 anos e depois esperava-se que no próximo governo permitissem se renovasse outra vez e todos os meus colegas andavam nisso, não é? E eu quando percebi que de facto não havia um compromisso dos diferentes governos, quer dizer, isto não é um ou outro, todos eles, não havia um compromisso no sentido de dar perspectivas de futuro às pessoas que se dedicavam à investigação, e eu disse, não, eu não posso ficar, não é? E acabei, durante muito tempo isso causava-me... pequeno, foi um espaço de Portugal que se tornou pequeno para aquilo que eram as ambições e, enfim... As ambições eram normais, a pessoa que faz investigação por paixão quer poder, e faz bem, não é? Portanto, quer poder... quer dizer, todos os sistemas de investigação no mundo têm que ter... É um escadote, não é? As pessoas têm que ser capazes de subir, mas tem que haver uma perspectiva, e é um funil ao mesmo tempo. Começa muita gente e depois acaba pouca gente, porque há uma grande seleção pelo mérito. E não há nenhum problema que seja assim. Porque a carreira de investigação, eu estou a falar da carreira de investigação pura e dura, onde as pessoas se dedicam exclusivamente à investigação, é uma carreira com muita liberdade. As pessoas, se não estiverem muito motivadas, acabam por... chega uma altura que são pagas e que não fazem nada. O que não acontece quando se é professor. Quando se é docente, tem que se dar as aulas, não é? Ora, um investigador que não tem que dar aulas,
tem que fazer investigação, ou está motivado, ou não faz nada. Portanto, é muito importante que haja um processo de seleção e que seja rigoroso e que seja constante. Portanto, é o tal funil. E que existe, por exemplo, em Espanha. Em Espanha o sistema é muito competitivo. Não é fácil ter uma estabilização laboral na investigação, é só para alguns. Mas existe este funil, existe esta seleção. E as pessoas conhecem os critérios, sabem o que é que têm que fazer para chegar lá. Podem não conseguir fazer, mas sabem o que é necessário e o que é esperado. Em Portugal, eu costumava dizer a analogia. Em Espanha há um funil, em Portugal há uma parede. É um bocado como se o Einstein quisesse vir ver para Portugal e oferecer-lhe uma bolsa de pós-doc. Portanto, e depois com uma renovação anual ou trianual. Portanto, não pode ser, não é? Tem que haver uma diferenciação, tem que haver uma carreira, mesmo que seja muito exigente e que não seja para todos, mas que dá esperança às pessoas que se desenvolvem esta atividade em Portugal de que é possível fazer essa atividade. E se o fizerem bem, serão naturalmente, quando Miguel, a uma fase da carreira muito elevada, toda a gente reconhece o esforço, não é? Mas, que é o caso. Pois, que é o caso. Mas a chave da questão não é apenas reconhecer nessa altura. É ver os sinais anteriores e apoiar quando as pessoas são jovens. É o que define, é o que distingue uma sociedade realmente desenvolvida e com capacidade de crescimento económico e de inovação de uma que não. Mas A sociedade tradicional, como ainda é portuguesa, é uma sociedade que dá muito valor ao que eu chamo de senioridade, não é? Dá muito valor aos Cristianos Ronaldo, aos Damásios. Agora, por visto, ao Miguel Araújo, desde que ganhou o prémio Pessoa. Mas, era aí, já vamos a seguir. Mas, portanto, dá à senioridade, às pessoas que já alcançam este patamar de projeção internacional ou nacional muito grande, não é? Mas há todo um caminho para chegar lá, não é? Portanto, em países como os Estados Unidos, e mesmo na Europa, como a Dinamarca, há uma grande preocupação por identificar as pessoas que, na tenridade, já denotam dar sinais de poder vir a desenvolver uma carreira interessante e apoiá-las. No desporto existe um bocadinho, né? O Cristiano Ronaldo foi apoiado em termos de formação futebolística, não é? Mas esteve e continua a ter, mas eu não era do Cristiano Ronaldo propriamente que queria falar, era do professor Miguel Araújo, prémio Pessoa, e tocou aí num ponto que eu creio que está à parte do resto. Falou na motivação. E hoje considera que mesmo na área da ciência são poucos aqueles que se motivam e são muitos aqueles que muitas vezes querem ser apoiados, mas que conseguem só, e isto aqui utilizando aquela linguagem de que falávamos há pouco, como se estivéssemos a falar para a avó, utilizando esta linguagem, portanto, são muitos aqueles que querem ser apoiados e fazerem pela rama, ou seja, sem irem ao tronco. Porque ir ao tronco dá muito trabalho e leva muitas horas a pensar. E a questão era esta: para um cientista de topo, um líder mundial na ciência, para as condições climáticas, o que eu lhe queria perguntar é quanto tempo leva um cientista a pensar por dia das 24 horas que ele tem? Isso é um trabalho bastante obsessivo, não é? A ciência Quantas horas são necessárias? É que depende das fases da vida. Quer dizer, houve uma altura, na fase de arranque, uma fase começa o doutoramento, etc. Eu penso que eu deixo de ter férias, não é? As pessoas perguntam, a questão era essa, a seguir, o que é que lhe restou? Não, isso tem um custo pessoal que é muito elevado, porque a vida, enfim, em princípio só há uma. Há pessoas que acreditam que há mais, tudo bem, mas assumindo que só há uma pessoa está a queimar muitos anos da sua vida sem férias, sem fim de semana, trabalhando porventura 11, 12 horas por dia. Portanto, digamos que é uma grande... Mas eu costumo dizer que o trabalho científico, pelo menos na minha área, portanto, há alguns trabalhos científicos que implicam, por exemplo, fazer análise de laboratório, portanto, e aquilo fazem-se a um horário, não é? Mas quando é um trabalho mais teórico e quando implica uma componente forte de criatividade e de inovação, eu costumo dizer que nós temos 95% de transpiração e 5% de inspiração. Às vezes até é menos, é só 1% de inspiração e 99% de transpiração. Portanto, é preciso estar muitas horas a trabalhar até que venha aquele momento onde se descobre aquela coisa, não é? Eu lembro de estar a terminar a minha tese e estar 3 semanas a escrever a discussão da tese. Quer dizer, escrever é uma maneira de dizer, a batalhar à volta do texto para tentar encontrar aquele ângulo que poderia resumir bem a discussão de toda a tese, não é? Porque é importante.
E passado 3 semanas de estar ali à volta do texto, finalmente veio uma ideia, a inspiração, um ângulo, e eu paguei tudo o que tinha feito. Portanto, aquelas 3 semanas, a interpretação pode ser, foi tempo a tirar à rua, não foi. Foi todo o trabalho de desenvolvimento do conceito, da ideia, que levou finalmente a eu ter encontrado uma ideia que estava feliz e que tenha, portanto, a partir daí desenvolvido. Mas foram 3 semanas, de facto, de partir pedra, não é? Como se costuma dizer. Nessas conclusões, aliás, nessa alegria, significa que um cientista chega alguma vez a uma conclusão definitiva? Não, isso não. Não, quer dizer, é quase que filosoficamente, quer dizer, nós podemos chegar a conclusões com que ficamos satisfeitos. Penso que um cientista pode chegar a uma fase em que diga eu sobre este tema dou-me por contente. O que não quer dizer que seja a última palavra, não é? É a última palavra na sua vida. Já está. Fecha a porta. Resolve o assunto. Isso já me aconteceu a mim. Eu acho que enfim, muitas vezes os investigadores estão 10, 15 anos a trabalhar num tema e depois passam a outro, não é? E quando passam outro e fecham aquele tema, não é que o tema esteja fechado, não é? Está fechado para eles. Por exemplo, chegam à conclusão que a sua contribuição no tema chegou ao fim. Mas, ainda voltando à questão, só mesmo perceber qual é a sua sensibilidade, que noção tem hoje, e falamos de cientistas a nível de Portugal, vamos remeter aqui ao nosso país, na sua opinião, qual é a qualidade da ciência nas variedíssimas áreas, tudo aquilo que é ciência e que, enfim, que nos permite avançar. Eu acho que nós temos, acho que já disse isso numa outra entrevista, eu acho que temos, a qualidade do nosso ensino é bastante boa. Eu comparo, portanto, com outros sítios, e os alunos que eu tenho de Portugal não envergonham nada, muito antes, pelo contrário, e tenho até muito orgulho em dizer que a minha melhor estudante de doutoramento foi portuguesa e foi mulher. Portanto, isso acho que diz alguma coisa, porque eu já tive mais de 20 estudantes, portanto, é uma amostra, não é? É uma amostra que tive de várias nacionalidades. Portanto, eu acho que há algo que o nosso ensino obviamente, é passível de melhoria, como é óbvio, e o caminho é esse, é melhorar, mas comparado pelo menos com outros países europeus, eu acho que estamos relativamente bem. Temos também uma característica, somos um país de pessoas que trabalham. O português é trabalhador. Isso costumava-se dizer em França, não é? O emigrante português em França tem fama de ser muito trabalhador, de ser uma pessoa que vai e que trabalha, e pronto. E uma pessoa podia pensar, mas são só os operários. Não é verdade. O português é trabalhador também a este nível. O português intelectual, que faz tese de doutoramento, que faz investigação, é muito trabalhador, é mais trabalhador do que a média. E dou um exemplo que eu acho que é interessante. A Dinamarca é um país muito interessante. E eles têm uma filosofia de vida que seguem à risca, que é a filosofia dos 3 terços. As pessoas na vida têm que passar 1/3 do dia a dormir, 1/3 a trabalhar e 1/3 no lazer, com a família, com os amigos. Pronto. E eles levam isso à risca. Mas o problema disso, naturalmente, é que chega-se às 4 da tarde, às 5 da tarde e para casa. Porque falta o terço da família. O que a investigação não funciona muito bem. Porque a investigação é a tal história da transpiração e da inspiração, tem que se transpirar muito. E tem que se abdicar de muita coisa. E tem que se abdicar, porque se não se abdicar, se não houver aquela imersão total nos temas, as boas ideias não vêm e a diferença não se faz. Portanto, é como também no desporto, tudo tem a ver com alta competição, seja desporto, seja arte, seja ciência, requer um nível de paixão, de dedicação muito grande. São as chamadas profissões vocacionais, não é? Portanto, ou se tem vocação ou não se tem. Não é um horário das 9 às 5, portanto, é uma vida, não é? É uma vida. Mas, portanto, eu tenho colegas na Dinamarca que, assim, em privado, não é? Dizem que têm muito... Às vezes até preferem contratar estrangeiros, porque eles não têm aquela coisa de ser às 5. Portanto, os portugueses e mesmo espanhóis, portanto, estão lá e que trabalham até a hora que tiverem que trabalhar, não é? E ninguém se queixa por isso. Até porque as condições de trabalho são realmente muito boas, muito melhor do que cá. As pessoas sentem-se agradecidas por poder trabalhar lá, ter uns salários à altura e um reconhecimento do seu trabalho, e trabalham, esforçam-se e conseguem, e vingam. Portanto, o português é trabalhador, ao contrário do que se possa muitas vezes dizer. O que às vezes nós temos é alguma incapacidade de organização. Professor, e depois chegamos ao Prémio Pessoa.
Isto é o beabá de qualquer questão, de qualquer jornalista, mas o que é que sentiu no momento? Esperava? Como é que foi esse processo? Onde é que estava sentado? Estava na cama? Estava a fazer refeição? Andava a passear? Quem é que o informou de facto que era o vencedor deste tão prestigiado Isto foi prémio? até é um bocado caricato. Não, eu fiquei obviamente surpreendido e muito contente, muito feliz, como qualquer pessoa, agradecido, essas coisas todas. Mas eu esse dia tinha posto o telemóvel a carregar na minha mesa de cabeceira. E eu geralmente ando sempre com o telemóvel no bolso, como um clique, uma pessoa ouve e tal. Nesse dia eu esqueci-me por completo do telemóvel e eu estava a ver uma série na altura, que era o Outlander, uma série de televisão, e vi 3 episódios essa noite. E à meia-noite desci para ir dormir e fui ver então o telemóvel. Tinha cerca de 50 mensagens ou chamadas perdidas, uma coisa perfeitamente fora de controle. E então eram várias pessoas que eu conhecia e que não conhecia que me tinham tentado ligar. Portanto, basicamente o júri do Prémio Pessoa tinha reunido e é a tradição telefonar à pessoa que foi premiada, informar, que é o professor Pinto Balsemão, que dá essa informação em primeira mão. Não foi possível porque eu tinha o telemóvel perdido numa outra ponta da casa e estava esse dia resolvi descansar. E depois ainda liguei à pessoa que era um membro do júri, o professor Viriato Sorbenho Marques. Mas na altura, pelas mensagens que tinha... Ninguém dizia o que era. Havia chamadas também Havia chamadas também da reitora da Universidade de Évora que mas não considerou essa possibilidade? Considerei, mas a mensagem mais assim, da reitora era fala urgentemente com aquele número, a notícia é boa, mas não tinha dito o que era. E depois o tal número que era do Viriato Sorbenho Marques, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, dizia mesmo: Miguel, telefona-me, é urgente, vais gostar da notícia. Pronto, mas à meia-noite eu olhei para o telemóvel e pensei: isto é muito tarde. E enviei então uma mensagem, um SMS ao Viriato e disse: é boa hora para ligar. E ele durante os 15 minutos seguintes não me disse nada e eu desliguei o telefone outra vez e fui dormir. Portanto, no dia seguinte, às 8 da manhã, a mensagem que o Viriato me tinha enviado... Dormiu bem sem pensar, afinal... Eu dormi muito bem. Curiosidade. No dia seguinte, às 9 da manhã, depois de levar os miúdos à escola, finalmente falei com o Viriato Sorbenho Marques, e ele deu-me a boa nova. E esse dia, ao meio-dia, ia ser então anunciado pelo professor Pinto Balsemão a notícia. Portanto, ele às 11 telefonou-me para me dar a notícia, mas já não era, infelizmente, em primeira mão, como ele queria, por este pequeno episódio doméstico. O que é que mudou no cientista, o que é que mudou no homem, do antes e depois? Eu espero que nada, até porque o prémio de pessoa não é um prémio que se dá por aquilo que uma pessoa faça um belo dia, não é? É uma trajetória, não é? É uma trajetória, portanto é um reconhecimento de uma trajetória. E eu acho que seria bom sinal se não mudasse nada. Que se houvesse uma continuidade, não é? Na altura até houve quem dissesse: mas o professor Miguel Araújo não é muito conhecido, talvez porque, enfim, e já percebemos por esta nossa conversa e outras que certamente também já foram lidas ou ouvidas, de que passou de facto muito tempo fora do país. Mas este mundo da ciência reconheceu-lhe de facto o seu trabalho, este mérito, esta caminhada enorme de uma extrema importância para todos nós, para a humanidade, para este planeta que todos temos que preservar e ajudar. E esta pequena entrevista também, espero bem que seja entendida nesse sentido, de facto, ouvirmos uma pessoa como o professor Miguel é uma delícia, é uma enciclopédia, é sairmos daqui um bocadinho mais ricos do que certamente entrei para esta entrevista. E permita-me que discorde, porque li algures ou ouvi, que também já não me recordo, isto também é muita coisa, não é à escala de um cientista, mas à escala de um jornalista é de facto muita coisa, mas ouvi dizer que ia fazer 50 anos, meio século, e graciosamente teria dito: mas eu já estou quase morto. Portanto, não concordo. Tem que permita-me, que isto é a visão de um biogeógrafo que pensa mas milhares de anos, não é? A ciência
não cresceu neste caso, não é? Com a caminhada, com todos os estudos feitos pelo Dr. Miguel Araújo. Por exemplo, na medicina também evoluiu alguma coisa. Exatamente. E, entretanto, a idade média de hoje de vida é bastante mais elevada. Portanto, quando diz que aos 49 anos já está quase morto, vai a meio de caminho, eu não concordo e espero, de facto, tenha muitos e muitos anos de vida para poder cuidar de nós. Obrigado. Porque cuidar e fazer aquilo que faz é cuidar de todas as espécies, é cuidar também da nossa, que é humana. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Gostei muito.